Prezadas, prezados e prezades, eu gravei algumas horas atrás um vídeo aqui dizendo que nós espíritas, né, não devemos apoiar o bolsonarismo, né? Até porque o bolsonarismo ele é apoiado pelos crentes, né? E se a gente apoia o mesmo candidato que os crentes, a gente tá apoiando o nosso pior inimigo. Aí uma pessoa veio me questionar aqui por que os crentes são o maior inimigo dos espíritas. Então vamos falar sobre isso? Olha, os crentes, né, ou evangélicos, como vocês quiserem chamar, né, eles só respeitam uma designação religiosa, uma só, tá? Que são os católicos. E por quê? Porque os católicos são maioria. Muito embora o número de crentes seja cada vez maior e daqui a pouco esteja alcançando os católicos, né? Os católicos ainda são maioria. Então eles respeitam. Agora, as outras designações religiosas, o que eles fazem? Eles dizem que é tudo coisa do diabo e que, sendo coisa do diabo, precisa ser exterminada, precisa ser eliminada, precisa ser detonada, né? E eles fazem isso conosco, espíritas, né? Fazem isso com nossos irmãos da Umbanda, fazem isso com nossos irmãos do Candomblé, fazem isso com os nossos irmãos do budismo e fazem isso com todas as outras designações. Eles não partem para cima dos católicos porque os católicos são maioria, mas com todas as outras designações é tudo coisa do diabo e eles partem para cima, né? E nós espíritas, então, somos mais visados ainda. Quem não viu por aí um centro espírita ser destruído? Quem não viu por aí um centro de umbanda ser destruído, né? Eles covardemente fazem isso, né? Estou dizendo que são todos os evangélicos? É claro que não, tá? Existem as correntes mais tradicionais que são mais sérias, né? A batista, a metodista, a, a presbiteriana, enfim. Existem várias designações, né, que são sérias, né? E essas designações que são sérias, elas não fazem isso, elas respeitam as outras formas de crer, as outras formas de fé. Porém, quando você está falando dessas designações evangélicas mais recentes, né? Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus dos Novos Tempos, e etc., Renascer e tal, eles partem para cima mesmo, eles quebram tudo, né? Eles não respeitam uma casa espírita, né? Olha, gente, eu falei ainda há pouco que eu não boto mais os pés numa casa espírita na minha vida, né? Mas não é por isso que eu acho que tudo tem que ser quebrado, né? Então, eles não respeitam uma casa espírita, eles não respeitam uma casa de umbanda, eles não respeitam uma casa de candomblé, eles não aceitam. Para eles é tudo coisa do diabo. É tudo coisa do diabo. Só que me desculpem dizer, vocês é que são do diabo. Vocês é que são do diabo, né? Porque querer exterminar a crença do outro através de violência, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Então, volto a dizer, não são todas as designações evangélicas que fazem isso, mas as mais modernas, as que visam mais pastor ganhando dinheiro em cima de fiéis que são pouco alfabetizados, né? São as que mais fazem isso, são as que mais fazem isso. E isso é um absurdo. Portanto, eu afirmo sem medo de errar. O maior, o maior inimigo do espiritismo, em primeiro lugar, é o próprio espiritismo, tá? Esse espiritismo de direita que tomou conta aí dos centros espíritas, né? Mas depois disso, o nosso pior inimigo são os evangélicos dessas designações recentes, né? Porque nos tratam como se a gente fosse o diabo, como se a gente fosse o demônio, né? É inaceitável, é inaceitável. E os espíritas de verdade, precisam reagir. Dentro da lei, mas tem que reagir.
Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, e por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente, e se depois de 5 minutos de vídeo ainda estiver com paciência, dê uma olhada na descrição desse vídeo.